Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Biel, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer uma aulinha de inglês, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Simple Present, algumas formas de Simple Present, afirmativa, negativa e interrogativa. Então, já deixa o seu like, se inscreve e comenta o próximo conteúdo que vocês querem que eu traga para o canal. Beleza? Então, simbora! Vamos começar vendo um pouquinho o que é o Simple Present, né? O Simple Present na tradução portuguesa é o simples, é o presente simples da língua portuguesa. Ela significa as ações feitas pelo sujeito, ou seja, na frase de exemplo, you work today, eu trabalho hoje, ou seja, é uma ação feita pelo sujeito eu, e a ação é work, que é trabalhar. Agora vamos para as formas. Simbora então. A primeira forma do Simple Present é a forma afirmativa, afirmative. Como é que é essa forma? Como é que eu faço uma frase com a forma afirmativa no Simple Present? Essa forma é assim: quando o sujeito da oração, ou seja, da frase afirmativa, estiver na terceira pessoa do singular, ou seja, ele, ela ou it, he, she ou it, o verbo principal deve conter a terminação S, ou seja, o verbo que tiver ali, como por exemplo o que a gente usou no exemplo, que é live, se tiver na afirmativa, ele vai terminar com S, ou seja, de live ele vira lives. Então a frase, em vez de ficar Paul live here, fica Paul lives here, que é Paulo mora ali, ele mora ali. Uma estrelinha aqui para a forma afirmativa, que é o seguinte: quando o verbo principal ele termina em Y após uma consoante, tem que substituir o Y por I e acrescentar o ES. Por exemplo, she studied here. Ela estuda lá. O verbo studying termina com Y após uma consoante, após o T. Ou seja, se antes do Y tiver uma consoante, você vai tirar o Y e vai colocar um I. Beleza, colocou I. E depois do I você vai colocar ES, certo? Então, ao invés de ficar she studied here, ficará she studies here. Então, lembre muito bem disso. Quando o verbo acabar em Y após uma consoante, ou seja, se antes do Y vier uma consoante, você vai tirar o Y, vai colocar um I e vai acrescentar o ES. Vai ficar IES, tá bom? Chegando aqui nas formas mais complicadinhas de ensinar, mais complicadinhas de entender, mas se você estudar um pouquinho, você já entende, já pega, acabou-se, que é as formas negativa e interrogativa. Começando pela negativa, onde nós usamos o don't e o doesn't. O auxiliar don't é usado para os pronomes I, you, he, she, ou seja, eu, você, eles ou nós, tá? Indicando uma negação no presente. Ou seja, no exemplo que eu usei, I don't like you. Eu não gosto de você. Eu usei o don't por quê? Porque ele está com o pronome eu, que é o I. I don't like you. Entendeu? Então, todos os pronomes, toda fala que, tipo, tiver isso, né? Nós, eles, elas. Tem muita gente que confunde eles e elas e coloca o dust achando que é terceira pessoa do singular. Só que é terceira pessoa do singular. Então, lembre disso. Eles e elas não usa o dusting, que a gente vai ver agora o porquê de não usar o dusting. E aqui está o porquê de não usar o dusting, tá? O auxiliar dust deve ser usado apenas, deixa até uns asteriscos, na terceira pessoa do singular. Singular. Por isso que o eles e o elas não entra nessa aqui, porque eles não são do singular. Então, a terceira pessoa do singular, coloque na cabeça, terceira pessoa do singular, terceira pessoa do singular. She, he e it, tá bom? O exemplo que eu usei ali, she doesn't live here. Ele não mora aqui, ou seja, é uma negação de uma terceira pessoa do singular. Ali eu coloquei ele, mas agora que eu reparei, she é ela, mas desconsidere. Se fosse ali o nome de uma pessoa, tipo Paulo, Maria, continuaria com dust, porque Paulo e Maria pode ser substituído por ela e ele, tá bom? Então, desconsidere o erro ali de português, né? Erro de edição, normal. Mas o importante é vocês entenderem o porquê que não pode usar o dusting no eles ou elas, porque o dusting é só usado para a terceira pessoa do singular, she, he e it. Chegando agora na forma interrogativa,
Temos ali os que a gente vai usar na forma interrogativa, o do e o does, que é quase a mesma pronúncia do negativo, mas não tem o N e o T, né? O auxiliar do deve ser usado no início das orações interrogativas com pronomes I, you, he e te, ou seja, a mesma coisa do forma negativa. É o mesmo esqueminha, gente, é o mesmo esqueminha da forma do negativo. Pegue isso, a forma interrogativa e negativa eles têm o mesmo esqueminha, só não usa o mesmo exemplar, né? O do e o does lá é o dance e o dusting, e aqui é o do e o does, entendeu? O exemplo que eu usei aqui foi o do you know me. Você me conhece? E sempre se lembre o ponto de interrogação no final, tá bom? Sempre se lembre nisso, coloque o ponto de interrogação no final. Se a frase tem um ponto de interrogação, é porque ela é interrogativa. Então leve isso também, tá bom? Porque você não vai colocar um ponto de interrogação numa frase onde não é uma pergunta, entendeu? Então leve isso também. Então o do só é usado para I, you, he e te. Eu não sei se a minha pronúncia está certa, mas você entendeu. Eu, você, nós ou eles, tá bom? Aí o outro, o auxiliar does, deve ser usado no início das orações, a mesma coisa, só que para a terceira pessoa do singular, ou seja, o mesmo esquema da negativa. O does você vai usar só para a pessoa do singular, a terceira pessoa do singular, o does. Ou seja, no exemplo que eu coloquei does he work there? Ele trabalha lá, entendeu? Então lembre disso, o does ele vai ser para a terceira pessoa do singular. O Dustin também vai ser para a terceira pessoa do singular. Agora, o do vai ser para Raio, Rui e Ti, eu, você, nós e eles. E o Dante, que é o negativo, é para você, nós, eles e eu, tá bom? É isso, foi isso o vídeo, eu acho que ficou bem explicado. Qualquer dúvida coloque nos comentários. E deixa o like, falou e fui!